Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais um culto via internet, vídeos gravados, como sempre temos feito. Hoje é dia 7 de junho e pretendemos então cultuar ao Senhor mais uma vez. Eu quero convidar você a cantar comigo duas músicas. A primeira delas é essa. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, queridos. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui neste momento com a absoluta certeza de que o Senhor nos conduzirá em todas as coisas. Pedimos a Ti que nesses momentos seguintes, quando vamos ler a Tua palavra e ouvir aquilo que dela sai, possamos todos ter os nossos ouvidos bem abertos, os nossos corações preparados para entender, compreender e agir a partir daquilo que ouvirmos nessa noite, Pai. Pedimos-te que assim seja. Fala conosco, tira de nós a partir desse instante qualquer coisa que seja obstáculo para absorvermos a Tua palavra. Pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, preenche os nossos corações, nos conforta, nos consola, nos anima, ó Deus, em meio às situações tão difíceis que estamos vivendo atualmente. Que assim seja no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo e depois 2 versículos do capítulo 19. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 17. Diz assim o texto bíblico. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eu ocultarei a Abraão o que estou para fazer.
porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? E vou agora para capítulo 19, versos 23 e 25. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma visita que o Senhor faz com 2 anjos acompanhando, uma visita que é feita a Abraão. Uma visita, diga-se de passagem, que ocorre aí em cerca de 1.700 anos antes de Cristo, veja a cronologia então, período provável em que Abraão viveu. Inclusive o nome de Abraão significa pai de muitos, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 5, e o seu nome será Abraão, pai de muitos, né? Seu nome será esse, então, porque será pai de numerosas nações, ou porque pai de numerosas nações te constituí, de Gênesis, então, capítulo 17, versículo 5. Essa visita tinha aqui, meus irmãos, 2 propósitos. Observe, o primeiro propósito dessa visita era revelar o nascimento de Isaque, o filho da promessa, um nascimento, portanto, que aconteceria dali a 1 ano, conforme Gênesis capítulo 18, dos versos 1 a 15, exatamente o texto que antecede o que lemos há pouco aqui, né? O nascimento de Isaque era o começo da grande descendência dos filhos de Abraão. O nascimento de Isaque marca isso. Mas marca também, veja, a confirmação de todas as promessas de salvação que Deus havia feito anteriormente. Deus havia anunciado isso. Novamente, então, Deus mostrava o seu grande amor, cumprindo as suas promessas de abençoar e cuidar do seu povo. Isso a partir do nascimento de Isaque, especialmente. Mas veja, além desse propósito de anunciar o nascimento de Isaque, a visita do Senhor e aqueles 2 anjos a Abraão tem também o propósito de revelar o que Deus iria fazer com as cidades de Sodoma e Gomorra, conforme aí os versos 16 até o versículo 33 do capítulo 18. Esses versículos mostram que o Senhor e os 2 anjos se levantaram para seguir viagem. Versículo 16 mostra isso, né? Tendo se levantado dali aqueles homens, você pode acompanhar isso aí na sua Bíblia, o versículo 16 mostra isso. Entretanto, Abraão os acompanha, então, durante parte do trajeto. E veja, enquanto isso, Deus anuncia o que pretendia fazer a Sodoma e Gomorra. Os moradores daquelas 2 cidades ali estavam de fato cometendo terríveis pecados contra Deus. Diante disso, então, Deus diz: eu vou destruí-los. A seguir, então, os 2 anjos que estavam com o Senhor partem em direção a Sodoma. O texto diz isso, para cumprir a missão deles. E lembre-se, a missão era destruir aquelas cidades. No entanto, curiosamente,
o Senhor não vai com eles. Deus fica conversando com Abraão, conforme o versículo 22. Partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, agora grife isso, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E nessa conversa, Abraão então argumenta com Deus, dizendo que ele, Deus, não poderia punir os justos com os ímpios. Veja que ousadia de Abraão. Abraão insistia que havia justos ali naquelas cidades. Na sua tentativa de salvar Ló e a família de Ló, porque Ló morava ali naquela região, na tentativa de salvar Ló, que era, diga-se de passagem, o seu sobrinho, e os demais justos que eventualmente estivessem naquelas cidades, então Abraão começa a apresentar alguns números possíveis, a fim de que Deus não destruísse aquelas cidades. Abraão fala ali de 50 pessoas, depois de 45, depois de 40, a seguir ele cita 30, depois 20, até que chega o número de 10 pessoas. Você pode ler isso lá no texto e você vai encontrar essa argumentação de Abraão junto a Deus. Mas há uma curiosidade aqui que eu acho que precisa ser colocada. Alguns estudos arqueológicos, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, apontam que Sodoma tinha uma população aproximadamente de 10 mil pessoas. Uma população aproximada de 10 mil pessoas. Agora veja, se Gomorra, que fazia parte ali da região de Sodoma, não apenas Gomorra, mas havia aí pelo menos mais 3 cidades na circunvizinhança. Mas veja, se Sodoma tinha aí um número semelhante, então chegamos a cerca de 20 mil cidadãos, ou um pouco mais ali considerando essas duas cidades. Deus então diz que se existissem ali ao menos 10 justos, 10 pessoas crentes, então as cidades não seriam destruídas. Mas nós sabemos, na leitura posterior do texto, que não havia nem 10 justos naquelas cidades. Não havia. Os únicos que seriam salvos naquele lugar seriam apenas Ló e suas 2 filhas. Os demais moradores sofreriam o juízo de Deus, terrível, ou seja, homens e mulheres, adultos, jovens, criancinhas, velhinhos, todos, sem exceção. Aquelas cidades estavam inundadas de homossexualidade, de pedofilia, de adultério, todo tipo de imoralidade conhecida hoje e naquela época ali existia. Todos seriam completamente destruídos por enxofre e pelo fogo que cairia sobre aqueles lugares. Gênesis 19, 24 diz: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Sendo assim, nessas cidades, meus irmãos, só 3 pessoas foram consideradas justas: Ló e suas 2 filhas. Mais ninguém. Com isso, Deus se revela novamente justo. Observem então o contexto desse episódio que envolve Abraão. Deus, no primeiro momento, se mostra absolutamente amoroso. Apresenta-se aí como um Deus de amor, porque ele cumpre sempre as suas promessas de abençoar. Ele cumpre suas promessas. Deus sempre é um Deus abençoador. Veja que Deus é um Deus de amor, portanto. Mas também observe que Deus é um Deus justo. Ele também, simultaneamente, cumpre as suas promessas de julgar. E muitas vezes o julgamento de Deus é terrível. É dentro desse contexto, meus irmãos, que está o nosso texto específico de nossa fala nesta noite. O texto é precisamente esse, o versículo 19 do capítulo 18. Porque eu o escolhi
para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu quero então que, a partir desse instante, nós observemos algumas expressões deste versículo. O texto começa com a palavra por quê. Por quê? Esse porquê justifica a razão pela qual Deus usaria este homem a fim de revelar uma grande verdade. O porquê aqui, então, mostra por que Deus utilizaria Abraão para aquela situação e para aquela circunstância. Veja, nos versos 17 e 18, Deus pergunta: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que, em primeiro lugar, certamente virá ele a ser uma grande e poderosa nação. Em segundo lugar, nele o texto diz: serão benditas todas as nações da terra. Observe, Abraão é escolhido por ser a principal referência no meio da igreja e também fora dela. Através deste homem, observemos ainda isso, através de Abraão, Deus se torna conhecido. Deus se torna conhecido. Por meio de Abraão, Deus revela então algo terrível. E o que é isto que Deus revela? A consequência de se estar fora da aliança que ele estabeleceu com o seu povo. Há uma consequência seríssima de se estar fora dessa aliança do Senhor. Todos aqueles que estivessem fora desta aliança seriam destruídos, tal como seriam as cidades de Sodoma e Gomorra. Eu paro então aqui para fazer uma pequeniníssima pausa. Estamos vivendo dias onde as circunstâncias nos aprisionam, nos apertam, a tantos de nós, crentes, e certamente muitos que não o são. E possivelmente estamos vendo aí um período onde há uma possibilidade muito grande de reflexão a respeito do relacionamento com o Senhor. E é preciso encarar este fato como algo tremendo na vida de todas as pessoas. Aqueles que não aceitam ou não vierem a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Portanto, aqueles que não fizerem parte da aliança do Senhor, não estiverem debaixo da graça poderosa, salvífica de Deus, serão de fato aniquilados, conforme a palavra do Senhor avisa e alerta, à semelhança do que ocorreu com Sodoma e Gomorra. Mas veja, em segundo lugar, temos as palavras eu o escolhi. Eu o escolhi. O verbo escolher, lá no original hebraico, pode ser traduzido também como conhecer, amar. Então, tanto faz dizer eu o escolhi, como dizer eu o conheci, eu o amei. A razão é que o verbo utilizado aqui significa que Deus conheceu Abraão de um modo muito especial. Conheceu Abraão intimamente. Deus amou Abraão. Deus iniciou um relacionamento com Abraão por meio de um amor, eu diria que eletivo, ou seja, Deus escolheu amar Abraão. Foi uma iniciativa divina esse relacionamento de Abraão com o Senhor. Veja, Deus foi até Abraão quando ele morava na cidade de Ur dos Caldeus e lhe fez ali grandes promessas de salvação. Abraão, lembre-se também, era descendente de Sem. Lembra-se? Sem, Cão e Jafé. Sem era um dos filhos de Noé. Portanto, lembrem-se e observem isso. Abraão era alguém que já fazia parte de uma família grandemente abençoada e é do meio desta família que Deus tira aquele que vai ser uma grande referência para o povo de Deus. A Escritura não diz nada, absolutamente nada, da bondade e da justiça de Abraão antes do seu chamado.
Mesmo assim, Deus manifestou a sua misericórdia para com ele. Deus o amou, o conheceu, o escolheu para ser pai de uma numerosa e grande nação, a nação dos filhos de Deus. O principal representante da presença de Deus no Velho Testamento foi Abraão, e Deus o escolhe para isso. Por tudo isso, meus irmãos, Deus estava ali revelando o seu plano para as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas em terceiro lugar, nós temos a seguinte expressão: para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Essas palavras mostram um dos motivos da escolha de Abraão também. A manutenção de uma das principais características divinas em meio aos homens e ao longo da história humana. A manutenção do princípio da justiça. Manter a ideia de um Deus perfeitamente justo em meio a pecadores seria, portanto, uma tarefa para os descendentes de Abraão. Para os descendentes de Abraão. Veja que possivelmente você e eu nos encaixamos nisso, portanto. Para que as promessas de bênçãos e salvação oferecidas por um Deus justo se perpetuassem ao longo das gerações dentro da família de Abraão, era necessário que ordens específicas fossem seguidas por seus filhos ao longo das gerações seguintes. E eu insisto nisso, chegando até nós. O verbo ordenar pode ser traduzido como mandar, decretar, impor, exigir, ditar ordens. Cabia, portanto, a Abraão instruir e exigir de seus filhos que eles guardassem o caminho do Senhor e praticassem a justiça e o juízo. Todos deveriam ser justos em tudo. Todos deveriam ser servos obedientes ao Senhor e por isso, e como consequência disso, serem justos. Fossem aqueles que seriam servos ou líderes, em qualquer posição que estivessem. Abraão deveria colocar ordem em sua casa de tal modo que as gerações futuras fossem fiéis ao Senhor. O texto diz, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. As instruções e as ordens estavam relacionadas, portanto, com prescrições que vinham do próprio Deus, que se relacionavam com conduta, se relacionavam com o modo de agir, se relacionavam com comportamento. Abraão deveria treinar e exigir de seus filhos que praticassem, observe isso, praticassem aquilo que é justo e aquilo que é certo aos olhos de Deus. E que bênção! Abraão fez exatamente isso. Instruiu não somente a Isaque, o filho da promessa, mas também a Ismael, filho de Agar, a sua concubina, e também aos filhos da sua outra esposa chamada Quetura. Você encontra isso lá nos capítulos 24 e 25 de Gênesis. Tais instruções não eram exclusivas, portanto, para os judeus. Era para todos. Todos. Todos os homens poderiam ser abençoados sem distinção. Eu insisto, essas exigências, essas ordens, essas instruções não eram para ser passadas apenas para Isaque, o seu filho da promessa, mas para os seus demais filhos, que não eram necessariamente oriundos do povo hebreu. Desta forma, portanto, encontramos aqui em Gênesis as seguintes palavras, capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. E o capítulo 15, versículo 15, temos lá: olha para os céus e conta as estrelas, Abraão, se é que o podes. E lhe disse: será assim a sua posteridade. A descendência de Abraão, meus irmãos, não contemplava apenas os seus filhos naturais, hebreus e judeus, mas também todos os demais de todos os lugares do mundo, ou seja, os gentios. E isso se relaciona, eu insisto mais uma vez, comigo e com você. Todos aqueles que viriam a ser enxertados na oliveira de Israel em tempos futuros. Eu utilizo aqui uma expressão que está lá no Novo Testamento, em uma das cartas de Paulo, precisamente a que Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 11, entre os versos 11 e 25, nós temos um momento em que Paulo diz o seguinte ali: tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio delas e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs, nós fomos enxertados na oliveira. Nós, desde então, fazemos parte desse povo chamado povo de Deus. O Novo Testamento nos mostra que esse enxerto de gentios na oliveira de Israel aconteceu, veja, com a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para os seus descendentes naturais, sim, Abraão, mas a grande maioria deles o rejeitou, conforme João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O apóstolo Paulo nos ensina que a rejeição de Israel se transformou numa bênção para os gentios. Alguns galhos da oliveira de Israel foram quebrados para que os gentios pudessem ser enxertados em meio do povo de Deus. Esse enxerto acontece por meio da graça de Deus, meus irmãos, da graça do Senhor. Porquanto é pela fé, ou melhor dizendo, pela graça de Deus que os demais povos da terra possuem fé no Senhor Jesus Cristo. E é por essa fé no Filho de Deus, que os cristãos gentios espalhados entre todas as nações também são chamados agora filhos de Abraão, conforme Gálatas capítulo 3, entre os versos 6 e 9, você pode conferir isso posteriormente. Desta forma, com a vinda de Jesus Cristo, muitos não precisam mais enfrentar o destino dos moradores de Sodoma e Gomorra. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, os filhos de Abraão, que estão espalhados por todo o planeta, poderão seguir a mesma fé de seu pai Abraão e assim continuarão a levar adiante as instruções que ele ensinou aos seus descendentes, ou seja, a guardarem o caminho do Senhor e a praticarem a justiça e o juízo. Finalmente, então, nós podemos afirmar que a vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento da nova aliança a partir de Jesus mostram que Deus cumpriu as palavras finais do nosso versículo. Para que o Senhor, diz o verso bíblico, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A Bíblia mostra que Abraão foi obediente a Deus e que tudo aquilo que o Senhor disse sobre ele realmente aconteceu. Meus irmãos, sejamos obedientes ao Senhor e, como consequência disso, sejamos grandemente abençoados por Ele. Eu quero convidar você que está me ouvindo e me vendo nesse instante. Se você ainda não abriu o seu coração para o Senhor, se você não entregou a sua vida a Ele, talvez esse seja o momento para que você seja alguém de maneira definitiva abençoado pelo Senhor. Alguém cujo coração seja transformado. Um coração de pedra, coração transformado em coração de carne.
um coração amolecido pela presença e pela ação do Espírito Santo do Senhor. Eu quero dizer a você que se você entregar a sua vida nesse instante ao Senhor, a sua vida será absolutamente transformada pela presença e pelo poder do Senhor. Você será uma nova pessoa. Você será alguém absolutamente diferente daquilo que você tem vivido até hoje, do ponto de vista dos seus valores, do ponto de vista dos seus ideais, do ponto de vista das suas prioridades, certamente. Venha aos pés do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor nesse instante. Esse é o meu convite, esse é o meu estímulo, de maneira que Sodoma e Gomorra sejam algo absolutamente distantes e desta hora em diante passem a ser algo totalmente irreais na sua vida, porque a sua realidade será de bênção, de paz, de alegria e de prosperidade segundo a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe nesse dia, nesta noite, neste domingo e ao longo dessa semana que se inicia agora. Que Deus nos abençoe a todos, meus amados e amadas. Amém. Recebei a bênção nesse instante. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.